Eu me alegro muito de poder trazer uma palavra para vocês. E é interessante que alguns estão olhando que eu estou com uma mochila nas costas. E normalmente eu venho nas celebrações sem mochila alguma. Mas enquanto estava ali acompanhando os meus amados na condução dessa adoração tremenda, o Senhor me trouxe algo ao coração e disse: pega aquela mochila e suba com aquela mochila. E eu estou aqui com uma mochila nas minhas costas. Apesar da mochila ser preta e a camisa ser preta também, pode ser que ela não apareça muito bem, mas aqui tem uma mochila, só vou desgrudar das minhas costas aqui para vocês verem. Enquanto Deus falava para mim pegar a mochila, Ele dizia assim: sabe, Mauro, tem muitas pessoas que estão com as suas mochilas cheias de conhecimento, cheias de palavra, cheias de amizades dentro da igreja e fora da igreja, mas muitas vezes eles não têm acessado o que tem dentro dessas bagagens, e elas estão se tornando na realidade um peso para cada um de si. Não deixe que essa bagagem, não deixe com que essa mochila, essa mala, ela seja um peso para você, mas faça dela uma realidade na tua vida, e você vai ver que o que poderia ser pesado, Jesus já pagou o preço e o fardo se tornou leve. Amém? Amém? Eu vou deixar aqui essa mochila, pode ser que ela me atrapalhe um pouco, vou colocar um pouquinho mais para trás. Eu queria trazer uma palavra do coração de Deus para você nessa noite. Abra os teus ouvidos, abra o coração e deixe a música entrar e ecoar por sobre e por dentro da tua casa. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por mais uma vez, Senhor, poder compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor me trouxe ao coração. E Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar me usando de uma forma grandiosa, que o Senhor possa estar tomando todo o meu ser e esteja fluindo através da minha vida. Pai, eu não sou meu, mas eu sou teu, e tu és meu. E dentro disso, Senhor, toma-me e faz o que aprouver ao Senhor, em nome de Jesus. Hoje, amados, nós estamos finalizando mais uma série tremenda. Eu não sei o quanto que você pôde absorver dessa série, eu não sei quanto que você pôde experimentar dessa série. Uma série que tem o nome, ou tem o título, O Poder de Deus. No mínimo, ela tem que atrair você para algo diferente. Ela tem que atrair você para que você fique não somente com os teus olhos vidrados, mas com o teu ouvido aberto, bem aberto, esticado para essa palavra, e com o teu coração movimentado, dando pulos para saber o que ela representa, o que ela tem. E nós pudemos ver que dentro do poder de Deus, algumas coisas nos foram ensinadas já de muito tempo, e aqui foram rebatidos os pregos, para que nós não fiquemos somente no conhecimento, mas nós possamos realmente efetivar isso na nossa vida. A primeira ministração veio com o nome de Jesus, depois o poder que há no nome de Jesus, depois o poder que há no sangue de Jesus, e por último, o poder que há da palavra, o poder da palavra. E que aprendizado nós tivemos esses dias? Eu não sei você, mas eu estava com o meu coração ardente, quando chegava o dia de célula,
que nós iríamos compartilhar isso, o Senhor me tomava e eu dizia, não, eu tenho que fazer isso ser vivenciado de uma maneira efetiva, e não somente ensinar a palavra. Eu quero que eles experimentem o que é o poder de Deus, o que é o nome de Jesus, o que é o sangue de Jesus, o que é o poder que há na palavra do Senhor. E nós tivemos 3 células, essas últimas 3 semanas, que foram fogo puro. Eu não sei como que foi na tua célula, na minha célula foi fogo puro. Apesar de termos que ficar nessa última semana quase que totalmente online, porque alguns preferiram ficar online, mas era fogo puro, era fogo descendo numa casa lá na Vila Ara, fogo descendo aqui em outra casa na Vila Yolanda, era fogo descendo lá no Três Bandeiras e assim sucessivamente. E eu espero que o fogo tenha descido na tua casa. O aprendizado que por si só nós tivemos, ele pode ser somente teórico, ele é algo teórico, ou se nós lançarmos mão desse ensinamento, ele pode se tornar vida, e vida abundante. Depende como você entendeu essa palavra, depende como você vivenciou essa palavra, mas gosto sempre de lembrar as pessoas que se chegam a mim, nós somos ministros de um novo testamento, como Paulo disse, que não é somente da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, amados, que isso tenha se tornado vida nesses dias, na tua casa e na tua família, que você possa ter experimentado da ação de Deus na tua casa nesses dias. Eu tenho certeza que se você recebeu essa palavra, não somente como mais uma mera palavra para encher a tua bagagem, mas se você a recebeu como algo transformador, realmente isso se efetivou na tua casa e na tua vida. Quando os pastores me chamaram para ministrar essa última palavra, e eu fiquei sabendo qual era o tema que iria permear essa palavra, eu confesso para vocês que eu fiquei com muito medo. Uma das poucas vezes eu fiquei com muito medo. Eu sempre sou muito receoso, muito tranquilo e deixo Deus conduzir, mas me deu um frio na barriga que vocês não imaginam como que estava. Fiquei bastante apreensivo. Algumas vezes até falei com os pastores: olha, tem fulano de tal lá que tem um testemunho, que tem algo novo, que tem algo que pode marcar a vida deles, vamos colocar ele. Eles olhavam para mim e diziam assim: não, Mauro, a palavra é contigo, a palavra é contigo. Então, amados, depois de muitas lutas para tentar entregar para os pastores e entregar para outras pessoas essa ministração, eu entendi que eu deveria estar aqui com vocês pregando essa palavra. Mas mais que isso, uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é pregar vivendo a palavra, ou às vezes nem pregar, mas viver a palavra. E isso é bastante pesado e comprometedor. Não que eu esteja fazendo algo errado, não que eu esteja cometendo algum pecado, mas a minha preocupação sempre é: eu estou à altura de ou para mostrar Cristo em minhas palavras e minhas atitudes? E essa pergunta eu faço para você. Você está pronto, você está disponível, você está tranquilo para pregar esse Cristo que você recebeu como Senhor e Salvador em todos os lugares aonde você for? Há um livro, um dos primeiros livros do pastor Luciano Subirá, que tinha como título: Em seu lugar, o que faria Jesus? Há um outro livro que eu gosto muito
e ele tem como título: quem é você quando ninguém está olhando? São duas perguntas que elas incomodam qualquer cristão. São duas perguntas que elas incomodam qualquer pessoa que se coloca como cristão perante uma sociedade. Não é diferente comigo, e eu tenho certeza que com vocês é a mesma coisa. Sei que cometo erros ainda, sou falho, mas me identifico com o que diz João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, quando diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe, amados, tenho falhas, reconheço os meus erros, mas uma coisa eu sei: eu sou o filho de Deus, e como filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, e de todas as promessas, e de todos os milagres, e de todas as palavras, e de um reino que está acima desse reino terreno, um reino celestial, um reino que é eterno, e que eu e você podemos desfrutar, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, porque nós conhecemos aquele que nos introduziu a possibilidade de sermos chamados como filhos de Deus. Me identifico como filho de Deus, e dentro disso, o Senhor me trouxe a tranquilidade suficiente. Dentro dessa palavra, o Senhor me trouxe a tranquilidade suficiente para poder trazer essa palavra hoje e dizer para vocês que há poder no testemunho dado por mim e por você, aonde quer que nós estejamos. Por isso eu vou pedir para o pessoal da projeção colocar o versículo de abertura que a pastora Genoveva trouxe. Eu queria ler com vocês, juntamente com vocês, Apocalipse capítulo 12, se eu não estou enganado. Se vocês puderem colocar para mim, se ficar no telão é mais fácil, que não estava no meu script aqui, né? Fica mais fácil. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Pode seguir. Acho que era só o 10, 11 e 12. Acho que era 10, 11 e 12, nós estamos no 2. Se você puder pular e colocar 10, 11 e 12, fica mais fácil. Nós vamos tomar muito tempo aqui. 10, isso. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Para aí, volta lá, olha só. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Sou eu e sou você. E quando nós estamos fazendo coisa errada, ou quando nós estamos pensando em fazer algo errado, a primeira acusação que vem, de quem é? Dele, o acusador, o diabo, Satanás, que nos acusa diante do nosso Deus, de dia e de noite. Ah, Mauro, você é falho. Ah, Mauro, você é pecador. Ah, Mauro, você erra sempre. Olha só, pisou na bola de novo. É ele que tem esse papel. Vamos adiante. Versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. E eu quero fazer outro parênteses aqui. Olha só, eles o venceram, eles venceram o diabo, eles venceram o inimigo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, que eu e você damos na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, em todos os lugares por onde passamos. Amados, essa, quem sabe seja a grande diferença que eu estou querendo trazer para vocês. Não sejamos cristãos somente de palavra dita, o que sai da nossa boca.
nos identificando, mas sejamos aqueles que têm a palavra de um testemunho na sua vida. Alguns meses atrás, uma mensagem me impactou bastante, impactou muitas pessoas naquelas determinadas semanas, e que volta e meia eu sinto ela tocando em minha vida e mexendo com o meu interior, que é uma palavra que a pastora Genoveva trouxe, sobre sermos a mensagem de Deus para os homens. Quando nós falamos de testemunho, nós falamos de ser a mensagem do próprio Deus para os homens. Dar testemunho é muito mais do que simplesmente ouvir, falar e crer, mas é estar comprometido com algo. Escutem o que eu vou falar, vou repetir de novo. Dar testemunho é muito mais do que simplesmente ouvir, falar e crer, mas é estar comprometido com algo maior, é estar comprometido com o Senhor, é estar comprometido com a palavra do Senhor, é estar comprometido com o Senhor propriamente dito, e ser um embaixador do reino de Deus aonde você estiver. Testemunhar, no dicionário, é uma declaração feita pela testemunha, pela pessoa que estava presente, ou viu algum acontecimento ou crime, um depoimento, o que pode ser usado para comprovar a veracidade ou a existência de algo, uma prova, registro que se faz com o intuito de fundamentar algo, geralmente uma passagem da própria vida, testemunho religioso, comprovação. Ação ou efeito de testemunhar, de manifestar por palavras ou gestos algo, vem do latim testimonium, e os sinônimos são provas, indícios, vestígios e depoimento. Há um fato interessante nisso tudo e que eu quero compartilhar com vocês. Vou estar fazendo isso de forma bem rápida, para que não tome o tempo da ministração. Na antiguidade clássica, e mesmo em Roma, juramentos solenes eram feitos levando a mão direita nos testículos. Eu não vou fazer isso por causa de uma boa conduta aqui diante das câmeras, mas ela era feita assim: a mão direita se levantava, era jurado e era colocado as mãos dos testículos. Havia uma relação entre os vocábulos testículo e testemunha. Os testículos seriam tomados por testemunha no ato sexual e da virilidade. A palavra latina para testemunhar era testes. Testemunha seria a terceira pessoa que poderia descrever os fatos de forma imparcial, que testemunharia um acordo. Skinner confirma essa hipótese quando ensina que um romano sem testículos não seria aceito como testemunha. Fatos interessantes. Estas explicações se fundamentam na informação de que testes deriva de tristes, que é formado por três mais ester, que quer dizer ficar em pé. A palavra testemunha provém do latim testes, no português antigo teste, que teria nos chegado do latim através do inglês, que atesta algo, que por sua vez procede da raiz indo-europeia tris, a quem pertence, por exemplo, a palavra inglesa tree. Da mesma palavra latina, testes, provém o vocábulo testículos, glândulas reprodutoras masculinas, o órgão que atesta a virilidade de um homem. Era mais ou menos assim, para explicar de uma maneira clara. O que eles faziam naquela demonstração, quando eles levantavam a sua mão e depois colocavam sobre os testículos, era dizer assim: cara, você precisa honrar o fio do bigode, você precisa honrar as calças que veste, esse cara tem culhão, quer dizer, esse cara tem palavra, posso atestar todas as coisas que ele fala. Naquela época da antiguidade, era honrar os próprios testículos, era honrar a própria vida que era doada para se formar outra vida.
Interessante. Muitos homens e muitas mulheres hoje, eles podem não usar essa mesma ilustração. Pode ser que honrar o fio do bigode não sirva, porque as mulheres vão dizer assim, mas eu nem bigode tenho. Pode ser que elas digam assim, mas honrar as calças que vestem está mais dito para os homens. Mas isso vale para nós homens e vale para as mulheres. Nós precisamos honrar aquilo que nós recebemos. Nós precisamos honrar aquele testemunho. Precisamos ser aquelas testemunhas cristãs do Cristo que habita em nós. O Cristo que habita em mim cumprimenta o Cristo que habita em você. Nós precisamos ter isso como base para as nossas vidas. Já pensando em questão bíblica cristã, o testemunho cristão é o relato histórico da vida na igreja primitiva, que equivalia ao martírio pela fé, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos, e lá escreveu o Apocalipse. Todos os outros apóstolos foram martirizados em morte violenta pelo nome de Cristo Jesus. O testemunho apostólico consistiu em relatar o que ocularmente presenciaram, o que padeceram por não negarem a fé no nome do seu mestre Jesus. Quantas vezes você já negou o nome de Jesus? Quantas vezes você já negou o Cristo que vive em você? Quando você aceita que as pessoas digam, todos são deuses, todos os deuses são iguais, e você não interpõe isso e não corrige isso, você está dizendo que aquele Cristo que vive em você, você não tem valor nenhum para você. Pregar e dar continuidade por intermédio do Evangelho, relatando acontecimentos na vida terrena de Jesus, cumprir o ide recomendado por Jesus a toda criatura é o que nós devemos fazer. Hoje, em alguns lugares do mundo, cristãos sofrem ainda martírio por não negar a fé. Nós não temos esse problema no Brasil. Nosso Estado é laico, nós podemos exercer e falar de Jesus de forma aberta, mas em quantos países do mundo isso não é possível? E quantas pessoas morrem, são executadas, porque o testemunho de ser filho de Deus é maior do que o medo de morrer. O teu testemunho, a tua vida como cristão, é maior do que o teu medo de morrer? Se o teu medo de morrer é maior, eu quero te dizer que a vida que é eterna, ela não serve para você. Porque nós teremos que passar pela morte. Se Jesus não vier nos buscar, nós teremos que passar pela morte, para herdar aquela que é uma vida eterna. Morre o velho homem para nascer um novo. O testemunho está ligado a tudo isso. No dicionário Vini, a palavra testemunho vem do verbo testemunhar, maturion, que significa testemunhar, testificar. Em 2 Tessalonicenses 1,10, a frase, o nosso testemunho foi crido entre vós, se refere ao fato de que os missionários, além de proclamar as verdades do Evangelho, tinham prestado testemunho ao poder dessas verdades. Não é que eles só tinham conhecido o Evangelho, não é só que eles só tinham conhecido o poder que há no Evangelho, mas eles vivenciavam esse poder, andando por onde eles fossem, e levando uma palavra que trazia salvação, uma palavra que operava milagres, uma palavra que resgatava o perdido, uma palavra que trazia alegria ao coração daqueles que estavam entristecidos. E eu e você, como somos? Nós podemos nos chamar testemunhas do Senhor?
Nós podemos realmente deixar essa maleta de lado e usufruir de tudo que colocamos dentro dela de uma maneira vivencial? Espero que sim. Quando chamamos alguém para ser testemunha de um casamento, ou quando os nubentes chamam alguém para ser testemunha de casamento, eles devem saber que aquela pessoa tem o compromisso moral e civil de ajudar em tudo aquilo que foi prometido, para que se concretize tudo aquilo, inclusive dessa instituição ser até que a morte os separe, que a morte que os cônjuges os separe. Então, testemunha que não ajuda a manter a aliança de casamento, que diz assim, não, separa, não está dando mais certo, não está dando certo, larga ele, larga ela. Que testemunha é essa? Nós somos testemunhas de um casamento. Quando somos testemunhas de um casamento, nós nos envolvemos com tudo aquilo que foi declarado naquele casamento, e nós temos que velar para que aquilo seja realmente efetivado. Quando se vai fazer qualquer outro tipo de documento mais sério num cartório, sempre é necessário uma testemunha. Mas o que acontece normalmente no cartório? Nenhum de nós ou ninguém leva normalmente a testemunha. O que é feito? É pego uma pessoa que está ali passando meio a laço, passou Jesus lá e diz, vem aqui Jesus, vem assinar como testemunha. E o Jesus vem e assina como testemunha. Mas ele não sabe o peso que tem essa questão de testemunha, porque ele simplesmente foi convidado, e ele, por desencargo de consciência, para querer ser simpático, ele foi lá e assinou. Mas quando ele assinou, ele se tornou uma das pessoas comprometidas com aquilo que estava descrito naquele documento, naquele contrato. Testemunha é isso, testemunhar é isso. Quando nós falamos de testemunho, é trazer a realidade daquilo que nós vivemos, daquilo que aprendemos, para ser colocado como algo prático. O que estou querendo trazer aqui é o peso de um testemunho e o poder que ele tem presente na sociedade, o peso desse testemunho. Se a série é sobre o poder de Deus, devemos entender que o testemunho que estou falando é testemunho do poder, da verdade, da pessoa, do amor, do cuidado, da salvação e da libertação de Deus. Eu poderia enumerar mais coisas aqui. O testemunho fala de todas as coisas que estão relacionadas a Deus, e não quero trazer isso como peso sobre a tua vida, mas despertar em você e dimensionar aonde você se encontra nesse contexto. Você não é um cristão simplesmente porque você é um cristão, mas porque você é testemunha viva do poder e da ação de Deus em toda a sociedade. Não queira ser cristão porque às vezes você acha bonitinho ser, mas queira ser cristão porque você quer mudar o mundo, assim como Cristo veio para resgatar o homem das trevas, do pecado, e levar e trazer para a luz. Queira ser igual, anseie ser igual, testemunhe ser igual. Enquanto estava orando e perguntando para Deus sobre essa palavra, eu perguntava também para Deus, e no Antigo Testamento, quem que eu vou pegar de testemunho? No Novo Testamento eu vou pegar todos os apóstolos, vou pegar Jesus, e aí vai ser fácil. Mas no Antigo Testamento, daí Deus começou a trazer, não, você poderia falar um pouquinho sobre Noé, você poderia falar um pouquinho sobre José, sobre Moisés, sobre Jó, sobre Esther, sobre Neemias, sobre Davi, sobre Samuel. Enfim, você poderia falar sobre qualquer um dos profetas, porque eu falei com eles, e eles me representaram em várias e várias situações. Mas interessante que Deus me trouxe outra coisa. Deus disse assim, fala sobre a arca. Qual arca, Deus? A arca
também conhecida como a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. No Antigo Testamento havia uma representatividade em um baú, que era um caixão de madeira, revestido com ouro, onde tinha 2 querubins em cima dele. E essa era a Arca do Testemunho, e dentro da Arca do Testemunho continha-se alguns elementos. Esses elementos eram o quê? Eram as tábuas dos 10 mandamentos, era o homer do maná, um pouco do maná, e a vara de Arão. Isso está descrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 4, se às vezes vocês quiserem dar uma pesquisada. É interessante que testemunho vem do hebraico edut, no Antigo Testamento do hebraico edut, que significa testemunho, ordenança, e se refere aos 10 mandamentos, como encargo ou dever divino. Sendo assim, a Arca do Testemunho tem a mesma significância, é a arca que carrega o testemunho, os 10 mandamentos. Ainda, falando sobre o dicionário Vini, que é um dos que eu gosto de estudar sempre, diz que dentro dessa arca continha memoriais dos grandes atos redentores do Senhor Deus, e era representado pelas tábuas dos 10 mandamentos, pelo maná e pela vara de Arão, aonde as tábuas significavam a lei, a palavra de Deus, o maná, a provisão de Deus, e a vara de Arão, o poder de Deus. Sabe, amados, é muita coisa significando, às vezes que você olha assim, num caixote, num caixão, numa caixa, e como qualquer outra caixa, ela poderia ser citada sem nenhum valor e nenhuma expectativa. Ela poderia ter sido construída de uma maneira simples ou da maneira mais requintada, e ela seria somente uma caixa. Mas o que havia dentro dessa caixa e o que se revelava quando essa caixa passava é que fazia diferença. A própria presença de Deus ia, quando ela era carregada pelas pessoas, pelos sacerdotes, quando ela era carregada de lá para cá e daqui para lá, a presença de Deus ia com eles. Há um fato interessante, e se você quiser dar uma olhada, pega o livro de Samuel, de 1 Samuel, logo no começo, há um fato muito interessante. Há uma guerra entre Israel e há uma guerra entre Israel e o povo filisteu. E ali naquela guerra, eles levam a arca. Quem leva a arca é Ofni e Finéias. Eles conduzem a arca diante daquela guerra. E o povo de Israel perde. E você diz assim, mas peraí, irmão, como que o povo de Israel perde se a própria arca era a presença de Deus, a representação da presença de Deus? Eles perdem. E eu comecei a me perguntar, Deus, por que eles perderam essa guerra? Por que simplesmente o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, ele foi destruído? E o que Deus me trouxe ao coração foi a pessoa de Ofni e Finéias. Ele disse assim, sabe, Mauro, quem conduziu a minha presença foram 2 pessoas, Ofni e Finéias, filhos de Eli. E disse, Deus, entendi. O testemunho de Ofni e Finéias, ele era degradante. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2 de 1 Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, você vai notar que Samuel foi levantado, foi acordado durante a noite, e uma palavra veio sobre ele, que era uma palavra para Eli sobre os filhos dele.
que os filhos dele estavam pervertendo toda e qualquer situação e estavam sujando e manchando a presença do Senhor naquele lugar. Sabe, amados, e quando Deus começou a me falar sobre isso, caiu um temor do meu coração. Eu disse: Deus, espera aí, o que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor está querendo dizer com isso tudo? Mauro, Ofni e Finéias não podiam carregar a arca do testemunho. Eles não tinham testemunho para fazer. Eles não podiam carregar a minha presença. Eles não tinham as mãos limpas para isso. Sabe, Mauro, diante disso tudo, tem muito cristão que vem à igreja, ou me aceita, ou eu aceito como o meu filho, mas as atitudes deles, os comportamentos deles, os testemunhos fora, são degradantes, são ruins, são sujos. Sabe, amados, assim muitas vezes é a nossa vida. Queremos carregar a presença de Deus, queremos carregar o nome de cristãos, mas simplesmente nós não podemos dar um testemunho que seja comprometedor à sociedade. Que poder haverá no testemunho nosso perante a sociedade, se as coisas que nós precisávamos parar de fazer, deixar de fazer, nós não estamos fazendo, nós não estamos deixando. Nosso testemunho, muitas vezes, é péssimo. E daí, às vezes, ainda, esses que têm péssimo testemunho, ainda perguntam: mas por que será que Deus não me abençoa? Deus abençoa fulano de tal, Deus abençoa fulano de tal, Deus abençoa tal pessoa, e a minha casa não é abençoada, porque simplesmente, ao invés de você dar um bom testemunho, que manifesta o poder de Deus, você está dando um mau testemunho. Deus não vai adiante nas nossas guerras quando damos mau testemunho. Deus não vai adiante nas nossas guerras quando nós estamos mais sujos. Me perdoe a palavra, até falei para a pastora se eu podia falar. Estamos mais sujos que pau de galinheiro. Não adianta, Deus não se compromete, a presença de Deus não vai adiante de nós quando nós não damos um testemunho que realmente seja transformador e mostre o Cristo que habita em nós. Ou deixamos Cristo ser moldado em nós, ou melhor, moldar a nossa vida, ou teremos sérias dificuldades de entender o porquê Deus está lutando a favor dos outros e conosco não. É como levar a arca a alguém que dava mau testemunho da própria presença de Deus em si. O testemunho tem poder que faz com que o inimigo fique furioso, extremamente bravo, e muitas vezes tenta até, de alguma forma, manchar o nosso testemunho. Mas se o Senhor está conosco, e nós estamos expressando e mostrando um bom testemunho, Ele mesmo lutará as nossas guerras. 1 Coríntios, Paulo diz assim: quem tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 10, o Senhor diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Amados, o inimigo está todos os dias tentando nos destruir, tentando nos derrubar, tentando sujar o nosso testemunho, manchar o nosso testemunho, porque quando ele mancha o nosso testemunho, ele automaticamente está manchando o nome do Senhor. Quantas pessoas têm ouvido a voz do inimigo e não tem sido a verdadeira mensagem do Evangelho, o verdadeiro testemunho de Deus para a terra. E eu te chamo
para que você possa manifestar o testemunho de Deus, aonde você for, por onde você passar. O Espírito dá testemunho de que Jesus Cristo é Deus e o único Salvador do mundo. Esse testemunho se encontra na palavra escrita, a qual acabamos de falar, e que eu quero ler com vocês também. 1 João capítulo 5, diz o seguinte, 1 João capítulo 5, diz o seguinte: quem acredita que Jesus, versão a mensagem, tá, amados? Pode ser que o que eu leia, até acho que vai ficar meio distorcido lá, se puder deixar sem o telão, fica melhor. Quem acredita que Jesus é de fato Messias, é nascido de Deus. Se amamos aquele que gera o Filho, sem dúvida amaremos o Filho que nasceu. O teste da verdade para saber se amamos ou não os filhos de Deus é este: amamos a Deus? Guardamos os seus mandamentos? A prova de que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, está na guarda dos seus testemunhos. E eles não parecem difíceis. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, o Cristo divino. Ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas um nascimento batismal de seu ministério, de sua morte sacrificial. E em tudo isso, o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho, então, torna-se tríplice: o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Em outra versão vocês vão ver o Espírito, a água e o sangue. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Vou repetir: quem crê no Filho de Deus, confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus, é reconhecido como Filho de Deus, é reconhecido como aquela mesma palavra que eu falei para vocês logo no começo. Você pode ser chamado Filho de Deus. Quem se recusa a crer está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito do seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e a vida está em seu Filho. Por isso, quem tem o Filho tem a vida, e quem rejeita o Filho, rejeita a vida. O Espírito dá testemunha de que Jesus Cristo é Deus e o único Salvador do mundo. Esse testemunho se encontra nessa palavra escrita, que tem poder, não somente pela letra, mas pelo Espírito que vivifica a letra, a qual eu acabei de falar. O testemunho da água trata-se da referência do que aconteceu com Jesus quando foi batizado, e o testemunho do sangue sobre a obra salvífica de Jesus na cruz. Para esses três elementos, há um resumo do testemunho de Deus através de nós. Sabe, amados, eu não sei qual Cristo você tem mostrado na sociedade, mas nessa noite eu te chamo para testemunhar
um Cristo que mudou a sua vida, que transforma e transformará as situações mais difíceis da tua vida. O testemunho que levamos sendo filhos de Deus é descrito como crer em Jesus e que Ele é a própria vida eterna. João 17, versículo 3, corrobora essa palavra que está descrita aqui em 1 João capítulo 5. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviasse. Assim, entenderemos que já não somos mais desse mundo, mas somos embaixadores de uma pátria celestial nesse mundo. E te pergunto, como tem sido o teu testemunho nessa terra, como filho de Deus, como embaixador do reino de Deus? Em João 8,18, após ser questionado e confrontado pelos fariseus sobre a veracidade do seu testemunho, Jesus disse isso: eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e do Pai, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Deus tem dado testemunho a seu respeito? Será que Ele tem dito assim: eis o meu filho que está andando ali pela Avenida Brasil, esse filho que eu tenho muito prazer, é ele ali, ó, olha para ele, porque o testemunho dele manifesta a minha glória, o testemunho dele manifesta a minha vida, o testemunho dele manifesta o meu querer para todo homem, que é de salvação, que é de libertação, é de experimentar uma vida eterna. Será que você pode ouvir de Deus essa palavra dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer? Assim como Jesus ouviu na hora do batismo? Sabe, amados, nós vamos ouvir essa voz do Senhor dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ou, este é meu filho, entra aqui meu filho, no gozo do teu Senhor. Ou ainda nós vamos ouvir Deus dizendo: servo mau e negligente, seja lançado nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, amados, não comprometa o teu testemunho como cristão com coisas banais. Não comprometa teu testemunho cristão com coisas ligadas a esse mundo, a coisas terrenas, mas comprometa o teu testemunho com coisas eternas, de um Deus que te salvou, que te resgatou e que te chamou para viver um reinado junto com Ele, lado a lado, e dizer: ei meu filho, eu gosto de estar contigo, você é aquele amado que eu tenho muito prazer, vem aqui brincar comigo, vem aqui estar comigo, vamos cantar juntos, vamos louvar juntos, vamos celebrar juntos. Venha para ser aquele que vai trazer um testemunho diferente, um testemunho de vida e vida abundante. Não deixe com que o inimigo roube de você tudo que foi colocado na tua mochila nesses dias, nessas séries, aonde o poder de Deus pode ser manifesto se você não somente carregar a mesma, mas você lançar mão de tudo que você aprendeu, pois há poder no nome, no sangue, na palavra e no testemunho. Amém? Amém? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor me ensinou mais uma vez com essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a manter um bom testemunho perante a sociedade e perante as pessoas. Que eu, Pai, não me envolva com as coisas desse mundo de tal forma que seja conhecido às vezes como um grande empresário, mas que eu possa ser conhecido como um homem que ama o Senhor, que teme ao Senhor,
um empresário, principalmente do reino de Deus aqui na terra. Que nós possamos ser, todos os dias, mexidos, balançados por um testemunho verdadeiro, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, eu quero orar com você. Pai, eu reconheço que o teu Espírito tem repousado sobre muitas e muitas pessoas. Eu reconheço que esse Espírito, ele nos confronta todos os dias para sermos melhores. E nesse instante, eu peço que o Senhor, com o teu Espírito, esteja visitando cada um dos meus irmãos. Que o Senhor esteja tocando em cada um dos meus irmãos. E eles possam estar experimentando o teu grande amor, a graça que foi expressa através de Jesus Cristo. E eles também possam ser consolados pelo teu Espírito, que demonstra que eles são filhos de Deus. Que assim seja sobre os meus irmãos. Eu os abençoo para serem testemunhas vivas por onde vocês passarem, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem diz, amém.